E parece que uma ou mais delas teriam gravado essa reunião. E eu gostaria muito que ela viesse a público. Por isso também que aquela oficial de justiça foi levar a intimação para o Bolsonaro na UTI e não podia esperar nenhuma semana para o cara poder sair da UTI. E falando nessa oficial de justiça, qual foi o prêmio dela? A gente vê como os colaboradores do regime são premiados. Vejam o post do próprio Supremo Tribunal Federal dizendo que o Barroso recebeu a oficial de justiça que intimou o Bolsonaro na UTI e ainda dizendo que ela foi alva de constrangimento no exercício da função. Ou seja, a colaboradora do regime, ela é a vítima. A vítima não foi a pessoa internada na UTI, que teve piora do quadro médico em decorrência da citação ilegal que ele teve que enfrentar. Muito pelo contrário. A vítima é o oficial de justiça que fez a citação ilegal. Por isso que eu disse no programa aqui, onde eu mostrei o vídeo, que o presidente Bolsonaro não tinha que tratar essa mulher com respeito nenhum. Com essa história, não, eu sei que a senhora está aqui só fazendo o seu trabalho, não tenho nada contra a senhora. Tem que ter, sim. Então eu vou dar aqui vou dar o furo, como gosta Patrícia Campos Melo. Vou dar o furo aqui no programa. Abram o programa no Xvideos. O que acontece é o seguinte, não entre no Google para descobrir sobre o que se trata esse site, porque dizem que, eu não conheço, mas os meus amigos que conhecem dizem que não é um site educativo. Então eu vou dar o furo aqui no programa de hoje. Porque eu apurei nos últimos dias como foram os bastidores da ida desta moça aqui, bota a imagem aqui, Bruno, do STF. Essa moça que está sendo premiada pelo Barroso, que está sendo abraçada, a vítima do constrangimento ilegal na profissão e o cacete, essa senhora, quando ela foi no DF Star, no Hospital de Brasília, como foi esse processo dela entrar dentro da UTI para entregar essa intimação ao Bolsonaro? Bolsonaro falou que ela meteu o pé na porta e tal, e meteu o pé na porta, mas não foi apenas um pé da porta literal. A mulher insistiu, e não deixaram que ela entrasse. E aí houve uma reunião dentro do hospital, ao que eu fui informado, chamaram a diretoria do hospital e os médicos, vários médicos. E a decisão da junta médica do hospital foi que não havia a possibilidade de intimar um paciente na UTI. E que isso seria, inclusive, um risco, um liability, um risco jurídico para o próprio hospital. Perguntando quem se responsabilizaria caso acontecesse uma alta de pressão, por exemplo. Chega a ser mencionada a possibilidade de uma alta de pressão. Caso o presidente passasse a mal ou até mesmo viesse a óbito, morresse, porque afinal ele estava numa unidade de tratamento intensivo. Quem assumiria essa responsabilidade? Então, os médicos negaram a entrada, dizendo que tinham um dever com a saúde e o bem-estar do paciente. Então, que ela não iria entrar. Eis que essa senhora, que está sendo constrangida no exercício da função dela, ameaçou os médicos e os diretores do hospital de prisão por obstrução de justiça, ao que me foi informado. E foi aí que eles finalmente cederam, apenas quando foram ameaçados de prisão. Médicos protegendo um paciente na UTI foram ameaçados de prisão para que esta senhora não esperasse uma semana para entregar a intimação do processo Bolsonaro. As pessoas que participaram dessa reunião, que me relataram, disseram que foi uma reunião ruim. E aí entra a cereja do bolo. Porque parece que há uma gravação desta reunião. Uma reunião com mais de 10 pessoas dentro da sala.
E parece que uma ou mais delas teriam gravado essa reunião. E eu gostaria muito que ela viesse a público. Muito. Mas a verdade é que a gente vive num país onde as pessoas morrem de medo do Alexandre de Moraes. As pessoas falam, não vou tornar público, vai que eu sofro uma busca e apreensão, vou ter meu nome colocado no processo. As pessoas têm medo. Vejam, as pessoas não são equipadas para lidar com o Estado opressor. Então, elas simplesmente têm medo. Mas eu clamo para as pessoas que têm essa gravação para que façam a coisa certa e deixem chegar à imprensa. Eu garanto que, se chegar a mim, o sigilo de fonte será preservado. E eu falo isso porque, e provavelmente nem você eu que vou publicar. Vai chegar a mim, o seu sigilo de fonte vai ser publicado, e vou deixar alguém da velha mídia publicar, como com frequência eu faço. É a melhor forma de gerar repercussão. Deixa a velha mídia publicar e deixa eles darem o furo, e eu comento, eu repercuto, melhor. Mas eu quero dizer, eu digo isso porque esse episódio mostra todos os elementos, de fato, que tornam o país uma ditadura. Você tem o tirano, mas o tirano sozinho não faz de um país uma ditadura. Ele precisa de quem? Dos seus colaboradores, como esta senhora oficial de justiça. E qual é o terceiro elemento? Porque só o tirano e só os colaboradores não são suficientes. Há a necessidade da conivência do cidadão comum, do médico, da enfermeira, do cara da faxina. São os omissos. E eu digo isso, eu sempre falo isso com frequência, né? Hoje, dia de Papa Novo, que o cristianismo tem 2 tipos de pecados diferentes. Você tem o pecado da comissão, que é aquele que você, de fato, comete, e o pecado da omissão. Os 2 são pecados. O da omissão, eu diria que muitas vezes é pior e mais repugnante do que o pecado da comissão. Alguém que vê essas coisas e nada faz, não se engane, vai ter que prestar contas à própria consciência, mas, acima de tudo, a Deus. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude.